Bom, a gente já começou agora, a gente já está na live do Face. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca, da equipe Quero na Escola, e a gente está começando agora a atividade sobre publicidade e atuação com o ator Rodrigo Moraes, que está aqui. Ele é formado em interpretação para TV, cinema e publicidade. Ele tem 13 anos de carreira artística, atua em diversos comerciais de TV, com destaque para a campanha realizada em 2016 para a instituição financeira Banco Santander, onde ele foi o primeiro ator negro não famoso do Brasil a protagonizar um comercial do Banco Santander. Então, ele está aqui como nosso voluntário hoje, a gente agradece muito, Rodrigo, que você está aqui com a gente, participando e atendendo os pedidos da aluna. E a Poliana está aqui na chamada com a gente, a Poliana da ITEC de Araguá, que está aqui participando também com a gente, porque ela tem interesse nesse tema, e vocês que estão aí acompanhando com a gente, o Rodrigo vai falar melhor sobre como foi a trajetória dele, como que é trabalhar nessa área, e é isso, Rodrigo, bom dia, pode começar aí com a gente. Bom dia, gente. Como a Bianca bem colocou, eu tenho 13 anos de carreira, né? Eu comecei... Na realidade, assim, eu comecei aos 12 anos de idade, só que eu dei uma pausa, né, na carreira com 15 anos. E aí, aos 23 eu retomo, hoje eu estou com 35. Então, efetivamente, são 13 anos que eu retomei e estou na carreira artística. Minha formação realmente é interpretação para TV, cinema e publicidade, sendo que essa formação se deu em curso livre. Não foi uma faculdade. Eu não tenho faculdade de arte cênica ou qualquer faculdade dentro desse âmbito profissional de TV e de publicidade, tá? Mas o que faz realmente a diferença nesse meio não é nem tanto o quanto ou o que você estudou, mas é você ter a vivência, ter a prática, porque você na prática, você consegue aprender com mais eficiência, né? É necessário ter o estudo para você aprender técnicas, isso daí é fato. Só que na publicidade, na televisão, se você só tem técnica e não tem vida, o que você faz não é feito com vida, não é orgânico, não é real, a técnica te deixa um robô. E aí, você sendo um robô, tendo que passar mensagem para seres humanos, você não vai conseguir atingir o que o cliente quer transmitir, porque o cliente quer atrair pessoas. Mas se você for apenas técnico, né, um robô, você não leva a emoção das coisas que você precisa levar para cativar, para fazer a mensagem chegar como ela deve chegar nas pessoas. Então, temos que estudar, claro. Quanto mais a gente puder aprender, é melhor. Mas a prática do trabalho faz a gente ficar excelente no que a gente faz, e é assim que eu tenho trabalhado e vivido até hoje. Não, arrasou. Aí eu vou começar a mostrar agora imagens de trabalhos que o Rodrigo já fez e a gente vai comentando e fazendo nessa dinâmica para que ele consiga contar para vocês que estão acompanhando como que se deu nesse trabalho, como que foi, qual foi o processo, igual como ele comentou agora, de não ser esse processo mecanizado, enfim, e de não ser um robô, e como que isso se dá de uma forma mais dinâmica. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, vai estar aparecendo para vocês agora. E agora, você quer comentar, Rodrigo? Está aparecendo para você aí? Tá sim. Essa foi uma campanha para a marca Mizuno, né? Acho que grande parte das pessoas conhecem. É uma marca de tênis, né? De calçado. E essa campanha ela foi divulgada apenas como mídia impressa, né? Apenas na revista Veja de São Paulo. E o bacana é que assim, né, para quem imagina que eu esteja num parque ou numa rua, enfim, nessa foto eu estou dentro de um estúdio. Atrás a gente tem o chroma key, né, que é aquele fundo infinito verde. E aí na pós-edição, aí o fotógrafo coloca a minha imagem dentro da imagem que ele deseja e sai essa foto. Porque
Porque muitas pessoas imaginam que eu estou nesse lugar, né, na foto, Nossa, e não. sim, é muito, muito real, assim, eu achava que era no lugar mesmo. Não, são os truques que existem na publicidade, né? Você insere qualquer imagem de fundo para trazer a alusão de que a pessoa está naquele lugar. Que eu tô ali. Essa foto foi interessante porque eu fiquei horas tentando não, horas nessa posição para que o fotógrafo pegasse o melhor ângulo, do jeito que ele queria, tudo mais, enfim. Então, assim, parece que foi só chegar ali, fazer a pose e ficar. Não, foram horas e perna doendo, e, enfim, foi quase um dia inteiro para chegar nessa foto. Caramba. E esse trabalho aqui? Aqui foi meu primeiro desfile na São Paulo Fashion Week, temporada de verão, em 2012. Eu tinha 27 anos. Foi bem legal essa história porque geralmente você começa a desfilar, né? Um modelo começa a desfilar muito novinho. E eu eu fui contra as estatísticas, né? Porque eu tinha 27 anos aí, tipo, era quase impossível, porque Uhum. a galera começa bem novinha, 13, 14, 15 anos. E eu com 27 anos fui. Rodrigo, vai continuando falando que eu vou só fazer um negócio e continua falando dessa imagem que eu só vou resolver um negócio. Tá, ok. Então, é bem legal essa minha passagem nessa foto, né? Onde eu estou desfilando no São Paulo Fashion Week, que é o maior evento de moda do Brasil. E como eu falei, eu estava com 27 anos, né? E foi quase que impossível participar, pela idade e tudo mais, né? Mas aí, graças a Deus, deu certo e foi um sucesso. É um dos desfiles que os modelos mais almejam, né? A galera tem muito desejo de poder participar de um desfile como esse, porque é mundial. Ele tem uma proporção mundial, né? Ele acontece no mundo inteiro, nas temporadas de moda. É o ápice para o modelo na questão de desfiles. Você tem N desfiles para N marcas que você faz, mas o São Paulo Fashion Week, ele é o maior do Brasil. Então é o desejo de todo modelo poder um dia desfilar, e eu consegui, apesar de já velho na época, deu certo e consegui desfilar para a marca Reserva, que é uma marca carioca, né, de roupas, aquela que tem o pica-pauzinho, né, um passarinho, e foi bem Uhum. legal. O tema era Cuba, então um exército de Cuba e tudo mais. Aí teve uma interação, uma encenação com alguns modelos, aliás, alguns performances fazendo uma breve apresentação antes da gente desfilar, uma breve apresentação como se estivesse se apresentando no exército e tudo mais. Aí depois entraram nós, os modelos, com roupas remetendo alguma coisa de exército, a cor da roupa, o tecido, enfim. Mas foi bem bacana, foi bem legal. Legal, aqui tem mais uma, né? Ainda essa foto é Ah, desfile. legal. E essa do comercial. Não, essa é uma campanha também nacional, mas é mídia impressa, não é televisiva, é mídia impressa para Ambev, né? Que é a distribuidora de várias cervejarias, Ambev. E foi bem legal também porque aí você consegue notar uma representatividade, né? No caso, nessa campanha você tem ali, deixa eu ver, uma, duas, três, você tem quatro, cinco pessoas na foto, mas você percebe que o protagonista da foto sou eu. É nítido, né? Ali que quem está no centro, quem está protagonizando a história sou eu. E isso para o artista negro, né? Isso é muito bacana, isso é muito importante, porque a gente sabe que esse mercado ele não dá tanto valor para os negros, né? Ele não abre tantas portas para a classe artística negra. Então, quando a Então, gente vê
eu tenho uma pergunta que foi a Cíntia que mandou, que ela perguntou como foi que você começou aos 12 anos, a questão de ser negro em um mercado majoritariamente branco, como que foi esse processo, assim, começar aos 12 anos? Então, o que acontece? Eu estava em casa assistindo um programa de TV, na época era um programa que a Ana Maria Braga fazia na Record, chamado Note a Note, eu lembro até hoje. Estava em casa na sala assistindo e em algum momento do programa entraram algumas crianças com acho que duas mulheres que representavam uma agência de modelo Mirim Kids. E eu olhei aquilo, eu vi alguns menininhos negros e tal, parecidos comigo, e eu falei, poxa, que legal. E aí ouvindo a mulher falando, você que tem filho, quer que ele faça comercial, você que seu filho todo mundo acha que é bonitinho, tem talento e tal. Aí eu olhei aquilo, chamei minha mãe, falei, mãe, me leva nessa agência aí. Minha mãe anotou o endereço e tudo mais, nós fomos. Chegando lá, tanto eu, menor de idade, quanto a minha mãe, nós não sabíamos, não era o nosso universo, então a gente não tinha nenhum tipo de informação, a gente não sabia o que ia acontecer. A nossa cabeça era entrar lá, fazer as fotos, começar a fazer os comerciais e virar famoso. essa era a ideia. E aí chegou lá, todo mundo gostou do meu perfil e tal, e aí depois veio a questão de dinheiro. Mãe, que você precisa fazer o material dele, custa tantos reais. E aí minha mãe falou, poxa, mas eu não sabia disso e eu não tenho esse dinheiro. Aí eles entraram numa reunião lá, numa concessão, e disseram que por terem gostado muito de mim, que minha mãe não precisaria pagar aquele material. Aí fiz o book e fiquei 2 anos com essa agência, mas assim, acho que eu fui em 2, 3 testes e não aconteceu nada. Como eu era menor de idade, então tinha que sempre alguém me levar nos testes e não tinha essa pessoa sempre para me levar, e eu acabei deixando quieto. E foi por isso que eu dei uma pausa e só retomei depois de maior de idade, aí eu podia fazer as coisas sozinho e tudo mais. Uhum. E essa imagem que está aparecendo agora, esse trabalho, você poderia comentar com a gente um pouquinho? Tá, aí eu já tô com os meus, sei lá, 32, sei lá, 32 anos, não sei. E aí eu já estou dentro de uma agência, já sou representado por uma grande agência de São Paulo e tudo mais, e aí você começa a ser visto pelos grandes clientes, né? Os grandes clientes entram em contato com as agências, e quando eles têm algum tipo de trabalho que eles queiram fazer, no caso essa é uma loja de grife masculina e feminina, e eles queriam fazer uma campanha e eles pensaram num modelo negro, né? Um homem negro na faixa da minha idade para vender a imagem do que eles vendem em questão de roupa, né? Em questão de figurino, não, em questão de roupa mesmo, de vestuário masculino. Chama-se Booker Jeans. E aí fomos para um estúdio, fiquei lá quase o dia inteiro, e aí você fotografa, faz as poses, enfim. E é interessante que, assim, cada roupa que você usa, ela tem uma tendência e ela tem uma característica própria, né? Então, se você coloca um terno e uma gravata, já remete uma coisa mais séria, uma coisa mais centrada, uma coisa com menos sorriso. Nessa foto que eu tô aí pulando, né? Tipo, eu tô mais despojado, tô de calça jeans, tênis, camiseta por baixo. Então casa muito bem fazer uma pose dessa num look como esse, né? Uma coisa mais jovem, uma coisa mais solta, mais liberdade e tudo mais. Então não é só fazer uma pose, né? Tem todo um conceito por detrás, tem todo um trabalho que as pessoas acham que é só ir lá fazer e tá tudo certo. Mas tem toda uma identidade, né? Que você tem que passar com esse trabalho de fotografia também. Ah, legal. A gente tem mais uma pergunta, Boa, pode da mandar. Carla. Você sentiu alguma diferença de demanda a partir dos anos que você está nesse ramo da publicidade e atuação, principalmente relacionada ao Black Money e que começou a ser pensado e discutido? Então, de uns anos para cá, houve um grande avanço, tá? Eu, pelo menos, notei, conversando com os meus amigos modelos, atores, apresentadores, a classe artística negra,
E é visível também na publicidade, principalmente hoje na publicidade, né? Você consegue ver hoje um pouco mais de representatividade. Não está como a gente quer, não está como deve ser, né? Não existe ainda uma igualdade, mas eu percebo sim que o espaço se ampliou, né? Porque muito pelo fato de muitos negros saberem se posicionar e estarem se posicionando de maneira inteligente, de maneira positiva. Então, quando a gente se posiciona de uma maneira inteligente, querendo ou não, as pessoas começam a nos respeitar e entender que o espaço tem que ser dado para todos. Então, hoje sim, eu vejo que existe uma abertura muito maior do que quando eu comecei, sei lá, 10, 12 anos atrás. Hoje eu vejo que existe um espaço bem maior para a galera e dá para, quem quiser investir, dá para ir para cima, porque dá para ter uma visibilidade bem legal agora. Nesse momento atual, a coisa tá bem bacana. Não agora que a gente está de quarentena, mas até antes da quarentena teve um crescimento aí de portas abertas para a gente. Legal, aí muito boa essa resposta e também contando a sua trajetória. Se você quiser comentar sobre a imagem que está aí, que você está vendo ali. Tá, desculpa. Essa foi uma outra campanha para um outro cliente de underwear, né? Moda íntima masculina, que a gente essa foto em específico nós fotografamos em estúdio, mas a campanha toda foi feita no litoral de São Paulo, na praia. Já que é um underwear, né? Já que é uma coisa mais íntima e tudo mais, eles também, além de cuecas, eles têm linha de sunga, moda praia e tudo mais, então por isso que nós fomos na praia. E aí essa e algumas outras fotos como essa ficavam expostas dentro da loja, nos provadores das lojas, né? Então, por isso que eu tô aí fazendo graça na foto, porque eu entrei no provador e tinha a minha foto lá, maior que eu ainda. E aí eu fui lá tirar uma fotinho para fazer uma propaganda, merchandising, porque é uma outra coisa importante, né? Você, hoje em dia com a internet, com esse avanço, com essas portas abertas de internet, é muito legal você potencializar o que já existe. Então, exemplo, minha foto está lá, quem está entrando na loja está vendo e tudo mais, mas é interessante eu ir lá, fazer uma média, fazer foto, fazer vídeos. Aí entro nas minhas redes sociais, marco novamente o Instagram da marca, e assim a gente vai fazendo com que se potencialize, as portas se abram mais clientes se interessem pela gente, enfim, eu poderia simplesmente saber que a minha foto estava ali, achar bacana e não ir fazer esse tipo de mídia. Mas, como a gente está numa era digital muito forte, muito presente e muito lucrativa, tá? Tem que falar isso, porque as marcas hoje se utilizam muito Instagram, Facebook, principalmente Instagram, para terem um alcance maior de clientes. Então, se você sabe utilizar muito bem disso, você acaba sendo não só visto, como mais bem remunerado aí. Legal. E aí a gente tem esse trabalho aqui também do Pão de Açúcar que você fez. Sim, sim. Então, Bastante. mais um cliente que dispensa comentários no sentido de nível de conhecimento e de poder no país, né? A rede Pão de Açúcar. Não é qualquer trabalho, não é qualquer cliente. Então, aí o que acontece? Para você chegar numa foto dessa, você chegar num contexto de um casal que está indo fazer compras no Pão de Açúcar e tudo mais e tal, você tem aí uma gama de atores e modelos que foram testados para chegar nisso. Então, assim, para eu estar ali, eu tive que ser escolhido entre 200 camaradas, 200 atores ou modelos melhores, igual ou melhores do que eu, esteticamente, fisicamente ou até profissionalmente. Né? A moça também que está fazendo a parte da foto também. Então, assim,
Não é simplesmente, que bacana, a foto está ali e tal, mas existe um trabalho. Então, existe um teste de fotografia algumas semanas antes, você vai ao teste, você tem que assimilar o que o diretor quer, né? O que ele quer extrair naquele teste para ver se você vai se encaixar no trabalho, efetivamente falando, na hora da foto mesmo. Então, você tem que ter uma compreensão, você tem que entender o que ele quer para você, porque assim, o trabalho, essa foto, para eu chegar nela, eu tive que primeiro fazer muito bem o meu teste. Se no dia do teste para essa foto eu não tivesse feito bem, eu não teria sido escolhido. Então, o meu trabalho, ele não começa aí na foto. Que legal, você fez a campanha. O meu trabalho começa lá no teste. Então, eu tenho que ir muito bem preparado para o teste. Eu tenho que entender que tipo de roupas eles querem que eu vá para o teste. Eu tenho que entender que eu tenho que chegar no teste com, no mínimo, meia hora de antecedência. Eu tenho que chegar no teste e não ficar conversando, batendo papo com os meus colegas, porque não é um momento de recreio de escola, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, pelo menos é o meu, é minha fonte de renda. Então eu tenho que chegar no teste e entender o que está acontecendo. E lá no teste eu tenho que pegar o trabalho. É lá que eu pego o trabalho. Então lá no teste eu tenho que dar o meu melhor, entender o que está acontecendo para ser aprovado e chegar num trabalho desse nível nacional, né? Essa foto ela ficou em todos os Pão de Açúcar Minuto do Brasil inteiro. Então a minha imagem, o Brasil inteiro todo mundo vê. Ficou nos outdoors, ficaram nas mídias eletrônicas, aqueles relógios eletrônicos que ficam passando quando a gente passa de carro, de ônibus, nas avenidas, nos lugares. Então ficava lá. Então, tipo assim, você fica recebendo mensagem toda hora, né, dos amigos, da família, da galera. Pô, passei ali, vi você e tal. Aí o povo tira foto, manda para você. É bem legal. Mas é um processo. É um processo, você tem que passar pelo teste. Tinham mais de 200 pessoas para chegar nessa foto. O cachê é bem bacana também. Enfim. Não, é importante falar desses processos, porque realmente não é só chegar ali e pronto, tem todo um processo anterior e antes do teste, durante o teste, após o teste. Então, acho que é legal você Exatamente. comentar isso. É legal agora também porque a Poliana, que está aqui na chamada com a gente, ela quer fazer uma pergunta e ela vai abrir o áudio dela agora para fazer a pergunta. Bacana, Poliana. Oi, tudo bem? Tudo bem, Poliana. Então, as mídias sociais, elas sempre representaram aquilo que elas acham que é beleza, mas agora, atualmente, está tendo uma integração maior e valorização da diferença. Exato. Mas tem grupos que são pouco alcançados ou que não são. Quais são os grupos menos alcançados? E como que a gente pode integrar eles? Então, a gente sabe que a grande maioria, a massa dos que são alcançados são a população branca de média e alta renda, né? Então, a publicidade em si, sem hipocrisia nenhuma, eu posso falar isso, que ela é mais voltada para esse público, né? Então, assim, hoje os negros estão com mais visibilidade, as portas um pouco mais abertas do que anos atrás. Mas aí você tem os orientais, que você quase não vê sendo representados, seja novela, seja comercial, seja publicidade em geral, você não vê oriental, você não vê indígena. Hoje você vê uma ascensão do plus size, né? Você vê que as grandes marcas, por essa questão da diversidade, né? Eles estão apostando bastante e dando uma certa ênfase para a galera plus size. Hoje a publicidade entendeu que tem que ser plural, então você vê, como você bem colocou, né, Poliana, que a gente vê muito mais hoje diversas classes hoje trabalhando e tudo mais. Tipos, né? Na publicidade eles chamam de tipos. Eu preciso de um camarada tatuado. O cara não é modelo, não trabalha com isso, mas a publicidade cataloga ele como tipo. Preciso de tipo. Preciso de uma andrógena para fazer o comercial X. Eu preciso de um cego, né? Como a gente viu recentemente, acho que no comercial do Bob's Burger King.
Burger King, né? Você vê lá um rapaz que é cego com os 2 filhos gêmeos e tal, né? No colo. Então, assim, coisas que a gente não via há anos atrás. Então, hoje você vê uma representatividade mais ampla, né? Mais abrangente aí. Isso é muito bom porque todo mundo trabalha. Mas ainda falta muita gente ainda, sabe? Ainda falta muita gente, nordestinos, ainda falta muitos públicos aparecerem, né? E aí os que aparecem são aqueles que têm um insight e falam assim, exemplo, vou dar um exemplo de pessoas que não é o que a publicidade gosta de evidenciar, não é o que a mídia gosta de colocar em evidência. Vou dar um exemplo aqui, o Carlinhos Maia. Não é um tipo, se ele não fosse o que ele é hoje, ele não é um tipo que a publicidade ia lá pegar e colocar ele nas campanhas ou em qualquer outro tipo de trabalho, certo? Não é o tipo de perfil que há anos atrás colocariam para fazer qualquer coisa, anunciar qualquer coisa ou vincular a imagem dele com qualquer produto. Mas foi um cara que saiu da caixinha e entendeu, peraí, não vão fazer por mim, não vão me inserir, porque tem que ter diversidade. Então, peraí, eu vou cavar essa situação, eu vou criar situação. E ali ele começou a despontar nesse sentido. Ele começou a se tornar uma pessoa. Ele começou a tornar público a autenticidade dele, a realidade da vida dele, da família dele, do povo dele. E isso fez com que a publicidade, que hoje está mais plural, olhasse para ele. E hoje dispensa comentários acerca da imagem dele, né, do poder que ele tem frente à publicidade, à televisão no geral, mas porque ele provocou uma situação. Mas por si só, vocês estão me ouvindo ainda ou não? Sim, sim. Mas por si só, a publicidade, a televisão não dá espaço para muita gente. A gente sabe, infelizmente, publicidade e televisão, agora menos, porque a pluralidade aumentou, mas a gente sabe que sempre foi para classe média, classe média alta, classe alta, branca. Tanto é que você não vê, até hoje ainda não vi um comercial um comercial automobilístico do setor, do setor de carros, de veículo, com um negro como protagonista ou um oriental como protagonista. Você vê um negro, você vê outros tipos, mas participando ali do comercial, fazendo a figuração ou como coadjuvantes na história. Mas você não vê aquela pessoa, aquela etnia sendo representada de forma protagonista, sabe? Você não vê que a montadora ou a publicidade criou um lançamento de um carro novo e quem é o protagonista da história para esse carro é um negro, é um oriental, é um nordestino. Você não vê. Aconteceu isso comigo com a questão de instituição financeira, banco, né? O que mais tem também é comercial de banco na televisão, né? Publicidade falando dos produtos de banco, a questão financeira. Nunca houve um comercial. Eu estou falando, colocando o negro como primeira pessoa nesse sentido por eu ser negro, tá? Mas a gente sabe que não é só o negro que não tem tanto espaço. Existe uma gama aí de pessoas, de classes que também não tem. Mas eu tô citando a mim mesmo porque é uma realidade também. Então, assim, eu fui o primeiro, como a Bianca colocou no começo, eu fui o primeiro ator negro que não é famoso, né? Não é um Lázaro Ramos, por exemplo, a protagonizar um comercial de banco. E a gente até então, nunca tinha visto um negro sendo protagonista. Não é participando do filme, do comercial, é sendo o protagonista. É o marketing ter escrito uma história e falado assim, quem vai representar essa história é esse negro aqui. É ele. Isso até então não tinha acontecido e aconteceu comigo. Mas, assim, voltando à sua pergunta, existem N classes que ainda não são representadas,
você tem um negro com um pouco mais de portas abertas hoje em dia, você tem o plus size também com um pouco mais de portas abertas hoje em dia, mas você não vê representatividade de outras classes artísticas, de outros tipos de pessoas, né? Você não vê muito nordestino sendo representado, publicidade, você não vê... o público LGBT também, hoje, com essa questão da pluralidade, tem aparecido um pouco mais na publicidade, não, nem tanto ainda, né? Mas tem aparecido, antigamente nem se cogitava esse tipo de coisa, né? Colocar essas pessoas, não se cogitava. Hoje a gente já vê mais comerciais, principalmente comerciais, as novelas também, explorando bastante, né, essa questão do LGBT. Enfim. Sim, super importante. É tudo isso que você comentou, né? Na verdade, assim, de estar nesses espaços e de fazer, que nem você é uma representatividade muito grande e é importante que tenha e que seja cada vez mais uma conquista ali, porque a gente sabe que é destinado a um público, como você disse, branco, elitista, às vezes não trabalha na questão da diversidade, do público LGBT, da questão também de inclusão de pessoas com deficiência, também a gente não vê muito. Verdade, então, são muitas temáticas que é importante que tenham pessoas como você e outras pessoas que estão dentro do público de representatividade estejam ali para ser resistência e falar esse espaço é meu e por isso que eu acho que a sua colocação foi muito boa, tá trazendo essa percepção. A pergunta da Poliana também é muito importante. A gente agradece muito a Poliana estar aqui, enquanto aluna de escola pública, tendo interesse nesse tema, e vocês que estão acompanhando também, eu agradeço muito. Eu tenho uma pergunta aqui. Existe muito golpe de, por exemplo, queria fazer seu book, vai ser de graça e depois cobram. Será que você tem dicas para fugir disso, né? Como lidar nessa situação? Legal. Essa pergunta é uma pergunta tão recorrente, eu ouço todos os dias, praticamente. Muitas pessoas me procuram para poder ter uma luz, né, um norte, como essa pessoa da pergunta. O que acontece? Eu já fui vítima de golpe, tá? No comecinho lá, fui vítima de golpe. Na época do Orkut, eu vi lá uma publicação, me interessei, mandei minhas fotos. O suposto cliente me aprovou, adorou meu material, só que eu teria que pagar a minha passagem para ir para o lugar onde seria feito o trabalho, mas que depois eu seria reembolsado, seria um dinheiro muito alto, acho que na época eram 25 mil reais, eu ia receber metade antes de trabalhar e a outra metade após o trabalho, só que eu tinha que pagar minha passagem, por isso, por aquilo outro. Como eu não tinha informação, né, como a grande maioria também não tem, e é por isso que cai nos golpes, como eu não tinha informação, e eu não tinha com quem tomar esse tipo de informação, porque na minha família ninguém trabalha com isso, pelo contrário. Então eu tive que fazer tudo sozinho, tive que contar com a ajuda de Deus aí, mas acabou que para conseguir pagar essa passagem, porque eles conseguiram me persuadir, então para conseguir pagar essa passagem, eu vendi celular, vendi roupa, vendi algumas coisas, sem falar para ninguém, o que foi um erro também, mas enfim, tudo é aprendizado. Paguei a passagem, assim que eu paguei a passagem, depositei, que eu fui ligar para a pessoa, não existia mais aquele número de telefone. E aí eu vi que eu caí num golpe e perdi mais de R$1.000 na época. Isso há 10 anos atrás era muito dinheiro, né? R$1.000. Hoje ainda é, mas antes era mais ainda. Então o que acontece? Respondendo a pergunta. Para não cair nos golpes, a gente tem a internet que hoje nos ajuda muito. A internet nos ajuda muito. Então, assim, hoje você pode, de repente, entrar no Instagram de alguém que você vê que trabalha bacana e mandar um direct para essa pessoa, como fazem comigo quase todo dia, perguntando e tudo mais. Mas se isso não for possível, porque às vezes a pessoa é muito famosa e não tem como te responder, se isso não for possível, é um dos caminhos, mas se não for possível, procure sempre as grandes agências, as agências famosas. Por que famosas?
porque elas têm respaldo no mercado, elas têm uma longa estrada no mercado. Então, são agências que não vão fazer nada de errado porque elas são famosas, elas não vão se queimar. Tá? Então, agências grandes, então agências que você nunca ouviu o nome, você nem sabe do nome, não se arrisca. Ou então, tá, ok, entra no site dessa agência, fuça o site dessa agência. Ah, agência X, tá? www.agenciax, deixa eu ver. Fuça, pesquisa, liga, pergunta para alguém, você conhece essa agência, já foi lá? Fuça. E detalhe, se você mesmo assim sentiu segurança de ir nessa agência, não assine nada e não leve dinheiro. Simples. Ah, beleza, ô Rodrigo, eu gostei da agência, não vi nada de errado, eu vou lá na entrevista que me chamaram. Ok, não leve dinheiro e não assine nada. Porque se de fato eles gostaram de você, eles querem trabalhar a tua imagem para publicidade, para novela, para o que eles prometeram, nenhuma agência cobra nada. Nenhuma agência cobra nada. Você só vai pagar a porcentagem da agência quando você tiver feito o trabalho. Exemplo, a porcentagem mais habitual a ser cobrada gira em torno de 20% a 30%, dependendo da agência. 20% a 30% do cachê daquilo que você, do trabalho que você realizou. Então, ali sim, a agência cobra porque é ela que te apresentou o trabalho, tá? E caso você não tenha nota fiscal própria, né, você não seja CNPJ, a agência também vai cobrar o imposto daquela nota. Então, são só esses dois valores que a agência retira do modelo do profissional para eles. Mas não existe essa questão, existe uma taxa para você entrar aqui, então tem que pagar essa taxa. Já é golpe. Você tem que assinar aqui com a gente um termo de exclusividade de 1 ano, já é outro golpe. As agências grandes, muito raro, porque não compensa para elas ter uma exclusividade com o modelo. Então é isso. Pega o nome dessa agência, fuça Instagram, fuça Facebook, fuça o site da agência. Legal. Tenta, de repente, ver quem são os modelos que trabalham nessa agência. Tenta achá-los no Instagram. Exemplo, você entrou no site da agência, você viu lá o nome do modelo, tenta pegar esse nome e colocar no Instagram para você ver se você acha aquele modelo. Beleza, achou? Manda uma mensagem para ele, ou então olha no Instagram dele para ver se ele tem alguma coisa que liga ele àquela agência que te chamou. Porque aí você começa a ver se é uma agência idônea, se eles estão falando sério ou se é só mais um golpe. Então, muita gente também cai nos golpes porque não pesquisa. Porque já quer ir lá na agência, já quer ir lá fazer foto, porque o sonho de ser modelo, o sonho de aparecer na televisão, não é assim. Pesquise. Fica 1, 2 semanas pesquisando, perguntando, entendeu? Hoje a gente tem Instagram, vai lá no Instagram da agência, coloca lá em cima, lá na parte onde dá para ver quem marcou a agência. Lá no Instagram, lá em cima, olhando de frente, né, para o Instagram, à sua direita, clica agora eu não sei qual é o formato do ícone, mas à sua direita, em cima da sua foto, embaixo da sua bio, clica lá, dá para ver quem marcou quem está marcado naquela agência. E aí você começa a fuçar para ver. Mas assim, agência grande não te cobra, só para você entender, não te cobra taxa de agenciamento. Paga aqui R$500, R$1, não interessa. A taxa de agenciamento furada. Faz aqui o nosso book, aqui o nosso material fotográfico, sendo que você já tem material fotográfico, muitos têm já o material, mas a agência fala, não, mas o seu material não presta pra gente, não serve pra gente. Outro golpe, porque se a agência gostou de você, ainda que eles não te deem um material de graça, mas eles vão te indicar algum bom fotógrafo que eles conheçam, tá? Que seja parceiro deles e que vai fazer um precinho bem legal para você, porque a agência tem interesse em ter o seu material para eles te venderem. Mas isso é agência séria. Agência que não é séria, eles vão te forçar a todo custo a fazer o material deles, a pagar. Não, porque tem que fazer com o nosso fotógrafo. Não, porque tem que ser registrado com cartório. Furada. A agência começou a falar de dinheiro antes de trabalho, sai
fora. Não, arrasou nas dicas, acho que é muito importante, porque existem muitos golpes por aí e que tem um discurso que, né, tem uma aparência séria de que vai rolar e que vai dar tudo certo e que tá do jeito que normalmente seria o certo, mas no fim acaba sendo um golpe, uma enganação, você sai Exatamente. prejudicado, então acho que sempre tem que estar atento. Prejudicado financeiramente, prejudicado emocionalmente, fica frustrado, Exatamente, frustrada. A pessoa até tem condição de ser um grande modelo, uma grande atriz, a pessoa tem o chamado para aquilo, mas aquela frustração de ter dado errado, de ter sido enganada, de ter sido passado para trás, de ter tomado um golpe, frustra ela e bloqueia a mente dela no seguinte pensamento: poxa, deve ser assim em todos os lugares, é uma panelinha mesmo, para mim não vai dar certo, deixa eu estudar outra coisa, deixa eu fazer outra coisa da minha vida. E a pessoa poderia realmente estar trabalhando e se dando bem, mas infelizmente esse tipo de golpe mexe com o psicológico, com o emocional, e se a pessoa não está preparada psicologicamente, emocionalmente, esse é um meio que pode destruir a pessoa, porque mexe com o ego, né? Mexe com o sonho, mexe com a mente. Então, se você não está preparado ou preparada, isso pode levar a pessoa até uma depressão, enfim, é muito sério isso. sim, com certeza, tem que estar muito atento a isso. E por isso que eu acho que é importante ter você aqui falando sobre essa temática, para realmente quem está assistindo e tem essa vontade de seguir essa carreira ou que já tentou algo e não deu certo, estar sempre atento a essas questões. Sim. E eu tenho uma pergunta, na verdade, que é sobre a sua atuação, né, na novela da TV Record. Eu queria saber como foi esse processo, como foi também participar da macro-série de Jezabel. E você também participou no cinema, né, de Sequestro Relâmpago, que é um filme, e atuou junto com a Marina Rui Barbosa. Sim. E aí eu queria saber com você como foi essa experiência dentro da televisão, dentro do mundo cinematográfico, para a gente ter essa percepção sua. Assim, é muito gostoso, porque é o que eu amo fazer, é o que eu sempre sonhei em fazer. Eu só não sabia dar nomes às coisas que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria aparecer. Eu sabia que eu queria ser visto. Isso eu tinha dentro de mim, só que como adolescente, como criança, eu não sabia como isso ia se dar. Então, quando eu comecei atuando, eu falei, é aqui, ó, é aqui que eu quero estar. Então, quando você já ama o que você faz, qualquer trabalho, seja ele de proporção pequena ou gigantesca, ele é feito com muito amor e é muito prazeroso. Sim, Então, imagina. aí a gente entra no mesmo quesito dos testes para publicidade. Então, assim, exemplo, falando do filme Sequestro Relâmpago, precisavam de um ator negro, alto, parará, forte, que tivesse o estereótipo de um segurança de banco. É feita uma pesquisa nas agências de publicidade para ver qual agência tem esse tipo de ator dentro delas. Ok, eu estou enquadrado nesse perfil, a agência vai entrar em contato comigo, Rodrigo, tem um teste para um filme, como foi o caso, tem um teste para um filme para fazer um personagem de segurança. Então, fisicamente você tem o estereótipo de um segurança que a gente vê hoje em dia nos bancos e tal. Quer fazer o teste? Falei, quero, bora. E aí fui no local estipulado, no estúdio determinado, com o diretor. Você tem um roteiro para você decorar e encenar ali. Enfim, é a mesma coisa de publicidade, tudo são testes. No meu caso, como eu não tenho nem familiares e não tenho nem pessoas, terceiros, que podem me indicar direto, sabe aquela coisa de colocar, não, vem que aqui é tudo nosso, pode vir que já é seu, eu não tenho isso. Então, assim, eu realmente tenho que eu tenho que fazer com toda a minha força, com todo o meu amor, com toda a minha excelência os testes. Porque eu não tenho alguém que, tipo, porque a gente sabe que existe, quase que um nepotismo. Seria um nepotismo se fosse familiares. Mas a gente sabe que existem pessoas que colocam outros artistas para trabalhar porque são amigos, íntimos, porque um toma
vinho na casa do outro. E não é nem porque a pessoa é talentosa, é porque é amiga do diretor, é amiga do fulano. Então eu não tenho isso. Então eu tenho que chegar lá, mandar bem e pronto. Eu tenho que conquistar pelo meu trabalho. E todos os meus trabalhos foram assim. Claro que hoje, com esses anos de experiência e com esses trabalhos já no currículo, existem trabalhos que as pessoas, pô, quero o Rodrigo, ponto, acabou, não precisa de teste nem nada, vem. Mas isso depois de todos esses anos de trabalho. Então, fui para o teste desse filme Sequestro Relâmpago, passei no teste, e aí após o teste houve uma preparação de elenco. Porque às vezes o ator não tem a vivência real, nunca viveu aquilo que aquele personagem exige. No meu caso foi o contrário. Quando eu cheguei na Fátima Toledo, que é uma das grandes preparadoras de elenco, ela que preparou a galera do Tropa de Elite, Fátima Toledo, o Wagner Moura, tudo mais, então a minha preparação foi com ela. Mas quando eu cheguei lá, que ela, olha, você vai ter que estudar como é a vida de um segurança de banco, a tensão que é, e porte de arma. Eu falei, calma, que você está falando com alguém que trabalhou nessa área de fato. Ela falou, então eu não preciso te preparar, porque você sabe como em todos os sentidos, até emocionalmente falando. E aí eu contei para ela um episódio onde eu estava trabalhando no banco e o banco foi assaltado e eu fui a vítima desse assalto. A primeira pessoa que foi abordada no assalto no banco em que eu trabalhava de segurança fui eu. Era o Banco Itaú, que tem ali de esquina com a Brigadeiro, Paulista com a Brigadeiro, hoje é o Burger King ali na Paulista, para quem é de São Paulo. Ali era um Itaú e eu trabalhava ali. E o Itaú, ele era Unibanco, o Itaú comprou. O Unibanco, na época, eles não tinham sistema de porta giratória. E aí o Itaú, quando comprou, também adotou a mesma coisa. Então, até hoje, Itaú, você entra, tirando a parte do caixa eletrônico, você entra com portas abertas. Então, isso facilitou muito para a galera, para os assaltantes na época lá que foram na minha agência e tudo mais. Então, voltando para o filme, eu não precisei fazer a preparação, né? Porque eu já vivi aquilo, então eu sabia daquela história. E aí, no dia foi muito bacana, conheci a Marina Rui Barbosa, conheci outros atores que eu não conhecia pessoalmente. Não sei se vão perguntar, mas a Marina Rui Barbosa é muito gente boa, além de muito linda. É muito gente boa, humilde, dormia com a gente lá no chão, lá depois do almoço e tudo mais. Enfim, uma menina, além de talentosa e muito bonita, muito humilde, muito humana, muito bacana. E aí foi muito legal, porque as pessoas falaram, cara, o seu olhar enquanto, né, nessa cena que eu fiz, o seu olhar ali na cena do filme é muito real, né? E aí as pessoas ficaram sabendo que eu já trabalhava com isso na vida real. A primeira novela que eu fiz na Record, chamada Escrava Mãe, também eu fui para o Rio de Janeiro fazer esse teste lá na Record na época. E foi bem legal também, que eu fazia um escravo do mal. Engraçado que os dois personagens que eu fiz na Record foram vilões, assim, foram pessoas ruins. Nada a ver comigo, mas enfim. O escravo, o primeiro que eu fiz na novela Escrava Mãe, era um escravo invejoso, rancoroso, ganancioso por dinheiro e tudo mais e tal. Tanto é que ele trai todo o quilombo ali, todos os seus irmãos ali por causa de dinheiro e ambição. Acaba morrendo, né? Esse personagem. Taú era o nome dele. E aí depois, em virtude de ter feito essa novela, a galera já tinha me visto e tudo mais, visto meu trabalho, e me chamaram para o teste da macrosérie Jezabel, para fazer o irmão dela, né, o príncipe Ailama, que é o que vocês estão vendo aí, pelo menos eu estou vendo aqui. E aí fiz o teste também, fui para Paulínia, com mais 3 amigos meus, atores. Com 3 amigos meus atores, nós fomos para Paulínia, aqui no interior de São Paulo, para a gente fazer o teste dessa novela, dessa macrosérie Jezabel. E aí lá, nós 4, né, os 4 amigos atores negros, cada um no seu perfil, cada um foi por vez. A gente já estava no estúdio mesmo lá da Record, que a Record tem um complexo de cinematográfico lá em Paulínia.
E cada um foi fazendo o seu teste, e aí ali a diretora, na época, foi analisando cada um de nós 4. E aí depois veio a ligação no dia seguinte: Rô, foi você que foi aprovado, parabéns, tudo mais e tal, nananá. E aí fiz essa participação que já foi, que assim, né, Escrava Mãe foi um degrau, Jezabel já foram, tipo, 4, 5 degraus acima, né, nessa questão de evolução artística na minha parte, foi bem bacana. Então, assim, dentro da Record e dentro da dramaturgia, eu já sou visto de outra forma, em virtude desse trabalho e tudo mais. Então, as pessoas... Então, com isso, vem outros trabalhos. Então, assim, o importante de você entregar com excelência aquilo que você faz, porque se você faz mal, se você não entrega com excelência, você mesmo fecha portas. Então, aí não tem questão de, porque não abrem porta para o negro. Não, eu tive essa porta aberta, isso eu não faço bem. Isso eu não dou, isso eu não faço com amor, isso eu não faço com excelência. A porta se fecha. Então, é necessário também, nós que somos minoria, termos esse entendimento. Tá, abriu-se uma porta para mim. Poxa, mas é pequena. Não tem problema. Vai lá e faz aquela porta ser uma porta extraordinariamente grande com a sua excelência. Dali você vai abrir porta não só para você, como para outros negros, para outras pessoas. E é o que tem acontecido. Já fui chamado para outras coisas, aí a gente tem que esperar, mas é isso. É muito prazeroso, é muito legal, é satisfatório demais, eu faço com muito prazer. E é só... Mas assim, lembrando, tudo teste. Tudo são testes. Você está no perfil físico que o cliente quer, mas você tem que chegar lá no teste e mandar bem, senão pega um outro. É simples assim. Não, beleza. Eu só vou mandar agora a última pergunta para a gente já encerrando, porque a gente já vai indo para esse processo final. Mas a última pergunta é: o que mais dá para fazer para quem quer se dedicar a essa carreira? Além de procurar agências, o que mais fazer no restante do dia, especialmente para alguém que, como você, não vá para um curso de atuação? Bom, uma coisa que eu já fazia e ainda faço até hoje, mesmo trabalhando, eu faço se você entrar no meu Instagram, @RodrigoMoraesTV, que é o que eu mais uso para divulgar o meu lado artístico, tanto mais do que o Facebook, você vai perceber que eu tô sempre criando coisas sozinho. Tipo assim, às vezes eu crio algum texto aqui em casa, coloco no papel um texto. Exemplo, eu vou fazer um monólogo de um advogado. Eu mesmo sento, pego, escrevo um monólogo que tem aí uma duração de 1 minuto. Da minha cabeça mesmo, escrevo uma cena onde eu... Tô dando um exemplo, tá? Escrevo uma cena de um advogado, sei lá, ou um juiz que está numa audiência e tudo mais. Escrevo aquilo, pego meu celular, vejo uma boa luz, coloco num tripézinho que eu comprei de R$5 no metrô e ponho meu talento ali. O que eu faço? Coloco nas minhas redes sociais. O que eu faço depois disso? Eu vou lá e marco emissoras de TV, marco diretores de TV, marco todo mundo que possa me ver, possa ver aquele trabalho e falar, pô, caramba, o cara tá em movimento, o cara tá expondo o que ele sabe fazer. Porque o único jeito de você... É a mesma coisa, você monta uma loja, para você ter vendas daquela loja, para os seus produtos saírem, você tem que expor. Você tem que fazer comercial, você tem que anunciar, você tem que mostrar. Senão a pessoa vai passar na calçada, não vai saber que ali é uma loja, não vai saber que tem produtos ali, não vai comprar e você não vai ter dinheiro. Então, por mais que hoje eu já tenha esses trabalhos grandes realizados, eu não posso parar. Então, eu estou sempre vendo filmes e prestando atenção na atuação dos grandes atores. Então, dentro de casa, eu estou fazendo o meu estudo, é a minha faculdade. Então, eu não estou assistindo um filme só para me entreter, porque eu estou na quarentena. Vou assistir um filme aqui para passar o tempo. Não, eu estou prestando atenção em como aquele ator ele possa ter chegado naquela reação, naquela emoção. O que eu faria de diferente, sabe? Então, eu estou em casa, de repente eu não tenho dinheiro para uma faculdade, que foi o meu caso, não tenho dinheiro para estudar, não tenho... Enfim, cara, eu vou procurar... Uma coisa que eu fiz também, eu fui no centro cultural que tem aqui próximo, fui pegar livros do Stanislavski, que é sobre quem quer aprender a atuar, a arte da atuação, como se tornar um ator, como é a vida do ator, a preparação, a criação da personagem e tudo mais.
Então, fui lá nesse centro cultural, eu fui pegar livros, eu fui ler. Em casa, eu assisto filme, assisto série, vejo os atores e atrizes que eu gosto, eu procuro pesquisar sobre eles para ver o que eles estudaram, para ver se eu consigo estudar pela internet. Eu estou sempre criando coisas e jogo nas minhas redes sociais. Então, assim, não tenho como estudar, não tenho dinheiro, estou em casa, o que eu faço? Cria, inventa, escreve e se mostra. Usa as redes sociais para isso. Se mostra, se mostra, se mostra. Mas eu tenho vergonha. Esquece a vergonha. Se quiser viver disso, uma das primeiras coisas é ter cara de pau. Mas vai ficar feio, vai ficar... Não interessa. Cara de pau. Vai lá, faz. Errado ou não, faz. E com o tempo você vai se aprimorando. É o que eu falei no começo. A excelência vem da prática. Quanto mais você pratica, errando, você vai começar a entender aonde tem que acertar, vai ficando excelente e as coisas começam a acontecer. Não, perfeito. Essa parte final é primordial, essas dicas para quem está querendo seguir essa carreira e está pensando como que eu posso ser uma pessoa que vai trabalhar com isso e que vai se desenvolver nessa área. Então, acho que os primeiros passos, eles são primordiais para qualquer área que você queira seguir. Sim, claro. E aí é um processo, né, dentro do contexto que você está inserido, para estar sempre pensando naquilo que você pode. E eu acho que o Rodrigo colocou muito bem nisso, agora no final, né, de fazer em casa, de criar. Então, não consigo sair agora, quarentena, vamos ficar em casa. O que eu posso fazer aqui dentro de casa, pensando naquilo, na minha rede social, pensando em quem eu tenho como contato, com quem eu posso estar interagindo, como você deu dica. Acho que isso é muito importante. E aí eu quero agradecer ao Rodrigo, então, por ter participado aqui com a gente, com o tema de publicidade e inovação. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui. Eu que agradeço. Por ter se voluntariado aqui para o Quero na Escola. Obrigada, Poliana, que é a aluna que se interessou por esse tema, que está aqui com a gente, viu, Poliana? Obrigada. Você quer falar alguma coisa? Não, eu que agradeço. Obrigada. E o que você achou? Gostou? Adorei, achei muito legal. Experiência nova. Bom, a gente fica muito feliz de ter você aqui participando. Agradecer também as pessoas que estavam aí participando no Face. E comentar que amanhã a gente vai ter atividade online também, ao meio-dia, com a fotógrafa Cibele Lopes, que vai estar falando sobre fotografia. Na sexta-feira, a gente vai ter às 6 horas da tarde o tema de gravidez na adolescência, com a Marlene Lotério, que é enfermeira, mestre em educação e graduando em filosofia, que também vai estar aí trabalhando com a gente, vai estar tratando dessa temática que é muito importante. Então, se você tem interesse nesse tema, pode comentar aqui embaixo, a gente pode mandar o link para você na hora. Se você está assistindo essa live depois, não vi ela na hora que ela estava acontecendo, está vendo depois, pode mandar a sua pergunta, se você tiver, a gente manda para o Rodrigo e coloca a resposta nos comentários. E, Rodrigo, se você quiser divulgar seu Instagram também, para quem estiver assistindo, para estar acompanhando. Legal, galera, porque assim, uma coisa é ouvirem eu dizer, e outra coisa é verem eu em ação e ver tudo que eu estou falando se tem coerência, né? Se realmente tem relevância, se o que eu estou falando é verdade. Então, para quem quiser, meu Instagram, onde eu coloco muita coisa, muito conteúdo, eu exploro muito. Uma coisa legal para você que quer trabalhar com isso, explore. O Instagram, ele tem o IGTV, que você tem lá, acho que 1 hora de espaço para você poder gravar vídeos, conteúdos. Você tem os stories, que é uma das ferramentas que chama muita atenção de quem você quer chamar a atenção, é uma coisa bem bacana. Enfim, você tem N possibilidades na rede social para se mostrar, para que pessoas vejam, o mundo te ver. E aí você vai abrir todas as portas que você precisa. Então, para ver as coisas que eu faço, as loucuras que eu faço também, coisas que eu invento. Eu criei um próprio programa meu, que chama-se Moraes e Você. Enfim, eu crio, eu invento, com o meu próprio celular, com as minhas próprias pautas, com as minhas ideias. Ou quando eu vou fazer um trabalho, eu sempre levo uma câmerazinha que eu comprei, levo alguém para fazer um making-off, para criar coisas no meio do trabalho, porque eu já estou lá no trabalho, então eu aproveito para extrair o máximo que eu posso. Então, para acompanhar tudo isso, essa loucura toda, é só entrar no Instagram, @RodrigoMoraesTV, e tamo junto. Não, arrasou. Obrigado de novo, Rodrigo, por estar aqui com a gente, pela oportunidade
poder ouvir o seu trabalho, o que você faz, toda a sua trajetória é muito importante para inspirar realmente outras pessoas e é isso, assim, obrigada mesmo. Imagina. E vocês que estão acompanhando, obrigada também, obrigada pelas perguntas. Continua com a gente, continue se cuidando, porque esse processo aí do corona é para ficar em casa. Então, tem live no Facebook do Quero na Escola, então pode assistir. Tem muita coisa, tem filme também que dá para assistir, como o Rodrigo falou, e de ter novas percepções, novos olhares. Eu agradeço, obrigada, e é isso. Maravilha.